Olá, eu sou Irã Williams do Fazendo Fortuna. Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série de vídeos que ensina como chegar na liberdade financeira. E nesse vídeo eu vou explicar como ter alta rentabilidade em investimentos altamente seguros. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais. O pessoal tem gostado bastante, principalmente das dicas do último vídeo. E olha que eu nem tinha começado a falar de investimento ainda. A todos, meu muito obrigado. E vamos começar a falar agora como fazer dinheiro. Pois bem, quando falamos de investimentos, nós podemos dividir os investimentos em basicamente dois módulos: renda fixa e renda variável. Qual a diferença da renda fixa para a renda variável? Basicamente, a renda fixa é todo aquele investimento que você investe uma certa quantia e você tem a certeza de quando e quanto você vai resgatar. Então, um rápido exemplo aqui. Digamos que você faça um investimento de R$1.000 e ele te promete te dar uma rentabilidade de 10% ao ano. No término daquele um ano, você vai tirar exatamente R$1.100. Aconteça o que acontecer, ao término de um ano, você vai tirar os R$1.100, né? Sendo R$100, 10% de 1.000. Já na renda variável, você não tem essa garantia. Na renda variável, você com os mesmos R$1.000, ao término de um ano, você pode tirar 2.000, você pode tirar 3.000, ou você pode tirar R$9, R$50. Então, exemplos, casos mais recentes de renda variável, tanto para o lado positivo quanto para o lado positivo que nós podemos citar, é a OGX, do Eike Batista, que em 2013, em outubro de 2013, ela valia mais de R$2.000 uma ação. Em outubro de 2010 valia mais de R$2.000. Em outubro de 2013, valia R$21. Foi uma desvalorização de mais de 99%. Por outro lado, a gente pode citar, por exemplo, o Magazine Luiza, que no mesmo período de 3 anos, de fevereiro de 2016 a fevereiro desse ano, 2019, ela valorizou mais de 75 vezes o seu valor. Então, se você botava R$1.000, você hoje tiraria R$75.000. Aí você está me perguntando, vou investir em renda variável. Só que, calma lá, né? Como eu falei, do mesmo jeito que você pode ganhar muito, você pode perder muito. Então, qual é outra grande diferença entre as duas? O risco-retorno. Na renda fixa, você troca retorno por uma gestão de risco. Então, a renda fixa ela tende a ser mais segura, porém, tende a ter uma rentabilidade, um potencial de rentabilidade menor que a renda variável. A renda variável, por outro lado, você não tem esse risco controlado, porém o seu potencial de ganho é enorme, que foi o exemplo, por exemplo, que eu citei da Magazine Luiza. Quem investiu na Magazine Luiza há 3 anos atrás, multiplicou seu patrimônio de 75 vezes. Maravilha! Só que a Magazine Luiza poderia ter sido a OGX, que o cara perdeu 99%. Só para vocês terem uma ideia, é você colocar R$1.000 e no final de 3 anos você tirar menos de 10, 9,91, se eu não me engano. E você deve estar se perguntando, mas que investimento é esse que tem alta rentabilidade e mesmo assim é altamente seguro? Esse investimento é o Tesouro Direto. Mas não é simplesmente você investir no Tesouro Direto, é investir no Tesouro Direto na hora certa, na modalidade de investimento conhecida como marcação a mercado. E eu vou explicar para você, pormenorizado, como é que ela funciona. O Tesouro Direto, eu tenho que falar dele principalmente dos seus 3 principais títulos. São eles a LFT, a NTNB e a LTN. Não se preocupe, essa sopa de letrinha é bem simples. A LFT, na verdade, ela atualmente é conhecida como Tesouro Selic, NTNB, Tesouro IPCA e LTN, Tesouro Pré. Por que eu estou te passando essa sopa de letrinha? Porque em muitos locais ainda você vai encontrar fazendo referência aos títulos utilizando essas letras, inclusive no próprio site do Tesouro. Para falar de marcação a mercado, a LFT ou Tesouro Selic não nos interessa, pois esse tipo de estratégia de investimento não se aplica a ela. Porém, se aplica às outras duas, ao Tesouro IPCA e ao Tesouro Pré. Então, para fins didáticos, eu vou explicar como ele funciona utilizando juros simples, repito, para fins didáticos, um investimento de duração de 10 anos, ou seja, de 2019 a 2029, e juros simples, né, que eu havia falado. Então, como é que é? Por que eu só vou explicar a LTN? Porque a NTNB, ou Tesouro IPCA, utiliza a mesma linha de raciocínio. Então, explicando uma, por analogia, você vai entender como funciona a outra também. Então, como é que funciona a LTN? Basicamente, a LTN é o seguinte: o governo, ele
te promete que você comprando um título dele por um valor X, né, vai te prometer uma certa rentabilidade que durante o tempo, nesse caso de 10 anos, no final desse tempo ele vai te dar R$1.000. Então nesse exemplozinho que eu montei, né, ele considera que cada título custa R$500 e ele te promete uma rentabilidade de 10%. 10% de 50, ou de 500, seriam 50. Né? 50 vezes os 10 anos que vai ficar rendendo, seriam mais R$500. Se somarmos 500 com 500, chegamos a 1.000, certo? Mas o que pode acontecer também? Num segundo cenário, né, o governo, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma crise, ninguém mais está querendo investir nos títulos públicos, então o governo, para chamar mais investidores, ele resolve aumentar essa taxa. Então ele bota aí uma taxa de 30%, por exemplo. Porém, observem que o preço final que o Tesouro vai pagar para o investidor continua sendo os R$1.000. Então, calma aí, vamos parar para raciocinar um pouco. Olha só, se a rentabilidade prometida é maior, porém o preço final é o mesmo, então o preço do título não pode ser o mesmo. Por que não pode ser o mesmo? Imagina, se ele está te prometendo uma rentabilidade de 30 em cima de 500 seria 150. 150 vezes os 10 anos daria 1.500, mais 500 ia dar 2.000, que é um preço diferente do preço final prometido. Então o que acontece? Se o preço final não pode mudar e ele mudou a rentabilidade para cima, o que ele tem que fazer com o preço do título? Ele tem que diminuir, concorda? Então ele joga o preço do título, por exemplo, para 250. Por quê? Porque 30% de 250 é 75. Se você multiplicar esse 75 pelos 10 anos, vai dar 750, que somado aos 250, chegam aos mesmos 1.000. Agora vamos imaginar uma terceira situação hipotética. Nessa terceira situação hipotética, que na verdade é muito parecida com o que está acontecendo hoje, o que acontece? O governo ele não está mais aceitando pagar uma taxa tão alta. Então ele começa a baixar a taxa. Vocês podem ver que a Selic está baixando, todas as taxas do governo estão baixando. E aí ele fala o seguinte, ó, quem quiser comprar títulos comigo agora, eu só estou aceitando pagar mais 6%. Aí você, não, beleza, eu quero investir no Tesouro, vou pagar esses 6%. Agora vamos parar para pensar um pouco. Pô, se a taxa de rentabilidade está menor, ele não pode botar os R$500, até porque o quê? 6% de 500 é 30. 30 vezes os 10 anos daria 300, mais 500, R$800. R$800 é menos do que o preço final. Vamos lembrar que o preço final é sempre o mesmo. Então o que ele vai ter que fazer? O preço do título vai ter que aumentar. Vai ter que ser, por exemplo, 625. Por quê? 6% de 625 é 37,5. Que se você multiplicar por 10 anos, dá 375, que somando a 625, chegamos aos mesmos 1.000. Então a marcação a mercado é mais ou menos isso daí. O governo, ele manipula os valores da rentabilidade e com essa manipulação de rentabilidade, varia também os preços dos títulos. Então se vocês observarem direito, o que a gente pode ver? Olha só, rentabilidade de 10%, título 500. Rentabilidade de 30%, o valor 250. Rentabilidade de 6%, valor 625. Então se vocês observarem bem, se vocês prestaram bem atenção nisso aqui, a gente vai observar que uma taxa maior, né, implica num preço menor. Olha só, 30% é maior que 10, logo o preço é menor que o 500. E o contrário também é válido. Se a taxa é menor, por exemplo, 6%, o preço será maior, que é o contrário. 625 é maior que 500. Então, agora que vocês têm isso bem introjetado, eu vou explicar como funciona a estratégia de mercado, de marcação a mercado. Bem, agora eu vou mostrar aqui na prática tudo aquilo que eu expliquei no quadro, né? Então aqui é uma LTN, né? Ou seja, um tesouro pré. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, no dia 15 de março de 2017. Opa, vou voltar aqui. 15 de março de 2017. Ele tinha uma taxa de 10,3 e um preço de compra de 5,84. Ou seja,
quando eu rolar aqui para o lado que o preço vai cair, vocês podem ver que o amarelo é a taxa, né? Quando a taxa aumenta, olha lá, a taxa aumentou, né? Ela estava em 11, foi para 11,76 e o preço de compra saiu de 5,84, foi para 5,36. Ou seja, vocês podem observar que a taxa aumentou e, consequentemente, o preço diminuiu, o que vai de encontro com aquela lógica ali que eu falei, tá corroborando com aquilo que eu falei. Aqui na NTN-B, que é o nosso Tesouro IPCA, vocês podem observar que acontece a mesma coisa. Então aqui, ó, a taxa está em 6,13 e o preço está em 503,89. Se a gente for um pouco aqui para o lado, ó, a gente vê o que? Uma taxa de 5,55, ou seja, uma taxa menor. Se a taxa é menor, o preço é maior. Então o preço agora é 5,7665, enquanto antes os preços eram 5,038 pouco. Tá vendo aqui? 5,02 por aí. Então isso daí foi só para mostrar como o estudo funciona. E outra coisa que vocês podem notar também outra coisa que vocês podem notar também, por exemplo, aqui, ó, janeiro de 2019. Vamos fazer aqui uma simulação. Quero mostrar para vocês como aqueles cálculos que eu fiz realmente funcionam. Então a taxa é de 8,49 e o preço é 7,22,54. Bom, como eu falei, né? Se a taxa aumenta, o preço tem que diminuir, porque aquele preço menor vezes essa taxa maior tem que chegar a R$1.000. Então eu vou fazer um rápido teste com vocês. Se vocês perceberem aqui, essa aqui é a LTN 23, ou seja, ela vence em janeiro de 2023. E eu estou pegando aqui, ó, em 2019, cadê? Janeiro de 2019, eu peguei a taxa e o preço do papel. Então vou aqui, taxa e preço. Então, vamos descobrir, né, quanto que vai valer esse papel no final dos 4 anos, né? Vence em 23, peguei em janeiro de 19, 23 menos 19, 4 anos. Então aqui está a fórmula dos juros compostos, multiplica aqui pelo valor, opa, olha lá, deu 1.096, bem próximo aí de 1.000. E, não estou acreditando, então vamos pegar outra data aqui, vamos pegar aqui janeiro de 2018. Então, janeiro de 2018, 987, com PU de 62577. Vou copiar a fórmula, só lembrando que agora é 2018, para 23 são 5 anos. Substituo aqui, vou lá, pode ver que o preço novamente é próximo dos 1.000. Ok, então mostrei que na teoria a teoria funciona. Vamos agora para o que realmente interessa, né? Na teoria todo mundo sabe, agora vamos mostrar que eu realmente coloco em prática o que eu falei. Então eu vou mostrar para vocês esse extrato aqui do Tesouro Direto. Cadê, ó? Tá aqui, ó. Meu nomezinho aqui em cima, ou seja, fui eu mesmo que fiz essa operação. Esse é o meu extrato de março de 2018. Posição em 31 de março de 2018. Você pode ver que não tem nada. Não tem nada porque eu zerei minha posição, ou seja, vendi toda ela em março. Podemos ver aqui agora é de fevereiro do mesmo ano. Quando nós vemos aqui na minha posição de fevereiro de do mesmo ano, 2018, a gente já vê que, ó, tá aqui, né, a minha posição. E vocês podem ver que eu vendi ela em março. E por que eu vendi? Vocês podem ver que a minha taxa contratada era de 6,65%. Porém, naquele momento, eu tinha uma rentabilidade do IPCA mais 20,57%. E vocês podem ver aqui meu extrato que era uma rentabilidade acumulada de 54,74% em 2 anos, né? Foi em março de 2016 e eu vendi em março de 2018. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Isso dá 1,5474 elevado a meio. Opa, esqueci o sinalzinho de igual. Igual. Subir tá aí para menos 1. Chamar isso aqui de porcentagem. Isso daí, ó, tá lá. É uma porcentagem de 24,39% ao ano. Ó, vou mostrar o gráficozinho. Então esse gráficozinho aqui é o seguinte. A linha azul é quanto que eu iria obter vendendo antecipado. E a linha verde seria o previsto se eu carregasse o título até o final. Então vocês podem ver que para mim foi bem vantajoso, né? Vou mostrar aqui no gráfico. Então, tirar aqui a taxa de compra.
em que momento que eu comprei e que eu vendi. Então, se vocês forem observar aqui, quais são os momentos de alta e momentos de baixa. O momento de alta teria tido um momento de alta aqui, um momento de baixa aqui. O momento de alta aqui, um momento de baixa começa a partir daqui. Seria uma alta daqui até esse topo. A minha compra foi aqui, ó, março de 2016, mais ou menos aqui, 3 de março, foi um pouco antes, né? E eu vendi aqui, ó, em março de 2018, um pouco antes de começar a cair. Então, como vocês podem ver, eu fiz um estudo e percebi, pô, qual era o melhor momento de venda e vendi. E é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Ensinarem a ler o cenário econômico e com isso vocês saberem qual é o momento para comprar, qual é o momento para vender. Você vendeu aqui, você fez o quê? Botei em outras coisas, em outros títulos. Porque existem cenários, de acordo com o cenário econômico, existem títulos que vão render mais e títulos que vão render menos. Enfim, a ideia é você tentar buscar a maior rentabilidade possível dentro do Tesouro. E como vocês puderam ver aqui, ó, eu obtive nessa operação específica uma rentabilidade de 24% e 39% ao ano, que é uma rentabilidade considerada muito boa. Se vocês compararem com a renda fixa, é uma rentabilidade incomparável. Quer ver aqui, ó, calculadora da renda fixa. Calculadora da renda fixa. Se nós formos ver aqui o fundo DI do mesmo período, eu botei aqui dia 3/3 de 2016, que foi quando eu comprei o título, e digamos que eu tenho a vendida de dia 4/3 de 2018, né? Valor, 1.000, percentual 100% do DI. Pô, olha só, teria rendido 24%, né? 24% no total. O meu rendeu 54%, ou seja, muito mais. Apenas para título de comparação, vamos fazer aqui uma comparação da rentabilidade do DI com a rentabilidade do Tesouro. Então foi 24% no mesmo período. 24% no mesmo período, ou seja, ele rentabilizou 11,36% contra 24,39% do Tesouro. Então vocês podem ver que o Tesouro ele rendeu muito mais. E agora você deve estar se perguntando por que eu falei que o Tesouro é seguro. O motivo é o seguinte, aqui está o gráfico do título. Se você comprar na baixa e vender na alta, excelente, você fez uma análise correta, você vai ter uma alta rentabilidade. Mas caso tenha acontecido que você tenha feito uma análise errada, tenha comprado no topo, tenha comprado aqui no topo e tá passando o tempo, se vocês forem ver aqui, ó, digamos que você tenha comprado aqui, R$ 937. Quando tu for olhar o seu extrato e ver 545, ou seja, você compra por 900 e vai vender por 500 e pouco, você vai pensar, pô, então eu vou perder dinheiro. Mas onde é que está a segurança no Tesouro? E a segurança no Tesouro é justamente essa daqui, ó. Esse aqui é o gráfico daquele investimento que eu fiz, né, aquela operação que eu realizei. E se vocês verificarem, essa linha verde é a linha do Tesouro. O que ela quer dizer? Se por acaso eu tivesse feito uma análise errada, essa linha azul, que é a marcação a mercado, ela estaria abaixo da linha verde. Porém, não tem problema. Por quê? Porque na data de vencimento do título, os preços eles vão convergir para um único preço, que é o preço da taxa contratada. Ou seja, vamos voltar aqui, se você fizer uma análise errada, comprar na alta e nunca mais chegar nesse valor, não tem problema, porque no dia do vencimento você vai receber exatamente a taxa que foi contratada. Já nas ações vocês não têm essa segurança. Então aqui eu vou dar o exemplo aqui da OGX, né? Se em 2010, vocês vão ver aqui, em outubro de 2010, se você tivesse comprado a GX, você teria pago 2.200. E se em 3 anos depois você fosse resolver tirar, tá aqui, ó, R$23, R$20. Ela não tem seguro nenhum, diferente do Tesouro, que se você errar a análise, você simplesmente leva até o vencimento e vai ter direito ali à rentabilidade contratada. E no próximo vídeo eu vou responder as principais perguntas dos 2 primeiros vídeos, bem como as eventuais perguntas que surgirem desse vídeo aqui. Então se você ficou com alguma dúvida, deixe-a escrita nos comentários para que eu possa responder da maneira mais clara possível no próximo vídeo. E se você se interessou pelo tema e pretende se aprofundar em finanças, seja para controlar o seu orçamento para poder investir em títulos públicos, títulos privados,
ações e FIs, fazer uma carteira diversificada com mais segurança e conseguir fazer um balanceamento de uma maneira mais profissional e automática, para você, eu criei o curso A Trilha do Dinheiro. Vou deixar o link da inscrição abaixo aqui na descrição do vídeo. Fique atento, porque no próximo vídeo eu vou explicar como uma boa rentabilidade pode encurtar o seu caminho para a liberdade financeira, bem como darei maiores detalhes de como será o nosso curso. A todos que me assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Até mais.